Olá pessoal, eu sou Kelly Lobo, professora de matemática atualmente, e eu vim contar para vocês a minha trajetória de como foi sair do zero em matemática até hoje ser engenheira química. Antes de qualquer coisa, eu preciso primeiro contar um pouquinho de como foi minha trajetória. Depois que eu contar isso, eu vou pontuar o que é que vocês devem fazer, dar o passo a passo a vocês direitinho. Eu entrei na faculdade sem saber quase nada de matemática. Eu sabia o básico, menos do básico, né? Eu achava que sabia o básico, mas eu não sabia. Eu tive um ensino ok, eu estudei em colégio particular, mas ainda assim não era um colégio tão bom assim. E eu entrei numa faculdade que era fácil entrar, era só fazer o vestibular lá, fingir que fez. Era só fingir que fez o vestibular e você entrava na faculdade. E ao chegar lá na faculdade, eu me deparei inicialmente com a matéria de geometria analítica, que não é uma matéria difícil, porém, pra mim naquela época foi, porque ela envolvia muita matemática básica, aquela matemática que eu não dominei na escola. E eu sei que a realidade de muitos brasileiros não dominam a matemática básica na escola, normal. O que é que eu fiz para começar a entender e aprender, né? O professor ia lá, passava o assunto, explicava e eu via que eu não conseguia entender. Ou então eu via, por exemplo, que eu não estava entendendo porque que ele somava as frações e tinha que fazer um MMC. Aí eu pegava e copiava, operações entre frações, estudar. Chegava em casa, sentava no computador, pesquisava, assistia videoaulas, depois eu pegava, pesquisava exercícios sobre o conteúdo e tentava fazia até aprender. E foi assim com todos os assuntos que eu não estava entendendo e que eu não conhecia na escola. Junto com os assuntos da própria faculdade que eu também não estava entendendo, não estava conseguindo fazer. E foi assim que eu comecei a dominar e a aprender a matemática de verdade. Lá no meu terceiro, quarto semestre, eu ainda não dominava a matemática, eu achava que eu sabia, sabe? Só que aí quando chegava em situações, alguns problemas, eu me debatia. Eu acho que acontece isso com muitos de vocês. Por exemplo, você estuda o assunto e aí se tiver alguma coisa diferente do que você estudou, você já não consegue fazer, né? Não é assim? Por exemplo, você estudou fazer um cálculo com números positivos, mas se você aparecer o mesmo cálculo para você fazer e os números estiverem negativos, você se embanana todo, não consegue fazer, não sai nada. Não é isso que acontece? Eu sei, porque comigo também acontecia exatamente isso. E aí o que é que eu fiz para conseguir entender de fato isso? Procurei aprender o conceito, o que estava por trás daquelas operações, que é a parte mais legal da matemática, é você saber a história, pesquisar a fundo, sabe? E direto na chave da parada, você entender por que aquilo existe, que é muito massa. E foi assim que eu consegui ir bem e hoje estar até ensinando. Além de ser engenheira, hoje estou ensinando matemática, né? Agora vamos para as dicas práticas. O que é que você pode fazer para você aprender a matemática? O que é que eu digo para vocês? Passo 1. Procure a base, procurar saber os porquês, muito antes das operações. Se eu vou estudar potência, eu vou lá pesquisar o que é potência, para que serve, como surgiu. Tudo que você puder pesquisar sobre potência, pesquise. Depois você pesquisou, já sabe o que é, já sabe a fundo o que significa. Agora vamos para as operações, a prática. E aí você vai fazer as operações, aprendi a fazer as operações e agora resolver muito exercício. Questões problemas. Tente resolver muitos problemas. E se você está estudando para o Enem ou para algum vestibular, foque muito em tentar resolver os problemas matemáticos de forma mais fácil e mais rápida possível. E para isso você não precisa gravar fórmulas. Você só precisa realmente entender os fundamentos da matemática, entender como é que funciona a dinâmica da matemática para você não fazer bizarrices e praticar a sua capacidade de resolver problemas. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar um like, compartilhar. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um grupo no Telegram, lá toda semana eu tô fazendo aulas gratuitas. Então entra aqui no link aqui embaixo e se você quer marcar uma mentoria individual ou em grupo, entra aqui no link, fale comigo e lá você pode agendar o seu horário. Até mais e até o próximo vídeo.